Tá lendo o que, gatinha? Tu tá em que parte aí do... Hã? Tu tá em que livro? Tem Gênesis, meu bem. Tá lendo Gênesis? Tô lendo Eu tá... Gênesis, lendo a história de José. Ah, bom, bom. Bom tu falar sobre isso. Eu, numa conversa muitos anos atrás, uma, uma irmã fez uma colocação assim, batendo um papo sobre filhos, família, e aí levou pra Gênesis, né? E ela fez uma colocação pra mim assim, que ela tinha sido revelada que José era soberbo. Não sei muito bem de onde ela tirou isso, e ela foi dissertando sobre esse assunto, né? Ah, vê pelo que ele passou, toda aquela questão dele ter sido preso, foi, né, humilhado, obviamente, enfim. Ah, enfim, e ela disse assim, aí nesse tempo, toda essa situação que ele passou foi o tempo que o Senhor trabalhou no coração dele. Assim, fez até um certo sentido a nossa conversa. Mas o que você acha dessa colocação? O que você acha de José, já que você está lendo aí? De toda essa história aí. O que você pensa sobre isso? Com toda sinceridade, nunca parei pra pensar não, mas lendo a história dele, né? Principalmente a história da família dele, eu acredito que ele foi maturo em algumas coisas. Não que ele era soberbo, mas que ele foi maturo. Para um jovem, e ele obedecia o pai, né? Ele fazia aquilo que o pai mandava ele fazer. E por que eu tô falando isso? Porque você parando pra pensar no contexto no qual ele nasceu e cresceu, Lia e Raquel viviam em picuinha, né? Viviam ali como rivais, aquela questão ali delas sempre lutando pelo homem, né? Pelo Jacó. Então, quando os filhos crescem dentro desse contexto, então você começa a entender um pouco por que os filhos de Lia tinha toda essa questão com José. Não era só porque ele era o filho da velhice, da mulher que ele mais amava, mas também dentro desse contexto. Eles cresceram assim, vendo sempre, no caso, as mães ali, né, brigando pela atenção do marido. E depois que Jacó dá uma vestimenta bem bonita para José, tem um significado. Essa vestimenta tem um significado. Só trouxe aquilo que já estava no coração dos irmãos, né? Trouxe a inveja, trouxe a raiva, trouxe a ira. É o filho preferido, é o filho querido. Então ele sofreu dentro do seio familiar, é toda essa questão. Claro e evidente que a gente vendo a história de fora, a gente vê que tem um propósito para tudo isso, né? Que era algo que Deus já estava vendo lá na frente, que é quando ele já está no Egito e que ele passa pelas coisas que ele passou lá no Egito. Obviamente, ele dentro da terra, que lá ele fala que é a terra da aflição, né? Dentro da terra da aflição, o Senhor fez ele uma pessoa próspera e Deus fez ele esquecer, né? Do seu passado. Mas eu acredito que quando os irmãos chegam lá para comprar o alimento, isso tudo, esse sentimento, a mente lá volta lá atrás. E aí, quando você começa a ler toda a situação, que José começa, vocês são espiões, porque eles não reconhecem, eles não conseguem ver que José é o irmão dele, mas ele vê, ele conhece os seus irmãos. Então ali, quando você começa a ler, tem muito mais verdade, né? O que está escrito tem umas verdades ali dentro. E eu vejo que José ele lutou contra os seus sentimentos de raiva, de ira, de mágoa. Você acredita que ele tinha ressentimentos, irmãos? Eu acredito que sim. Tanto porque se ele não tivesse, ele já teria se revelado. Logo no primeiro momento, ele teria mostrado a alegria de ter visto os irmãos. Ele teria mostrado isso. Ai meu Deus, vou ver minha família, seria o natural, mas como ele ficou nesse pé de guerra, nesse impasse, eu acredito também que ele estava pisando em ovos para poder saber se de fato os irmãos tinham mudado ou não. Não sei. Ou então ele queria saber como é que estava o pai, o irmão mais novo. Tudo pode.
quando a gente começa a ler e fica meditando, né, vai surgindo algumas verdades aqui, vai surgindo coisas nas entrelinhas e coisas que você não enxergava antes, você passa a ver. Agora que ele era soberbo, em nenhum momento aqui isso, você não enxerga isso. O que você enxerga é um irmão que está cuidando daquilo que está mexendo com ele por dentro, para que ele não venha fazer algo pior ou ruim, ou que ele venha retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Entendi. Essa história, eu na verdade, eu sempre li, vou dizer assim, eu sempre li de uma forma bem superficial, né? Te falei, né? Eu só fazia uma leitura superficial. E até mesmo quando você começou a me incentivar, né? Não só a leitura, mas buscar realmente me aprofundar, entender as entrelinhas, muitas coisas que eu não tinha reparado, né, não tinha discernido, eu comecei a entender. Mas eu gosto muito da forma como você explana também. Deixando claro, né, que eu não duvido lá da irmã, até porque você também não lembra muito, né, que a irmã conversou com você. Não lembro, tem muito tempo. Então, assim, eu não duvido que Deus tenha revelado alguma coisa a ela, mas, assim, eu vou no que eu tô vendo no momento. O contexto dele, quando você vai lá na raiz, que é a família dele, né, de origem, você vai entendendo o comportamento se repetindo, né? Sim. Então, ele simplesmente aqui, ó. Quando José viu seus irmãos, lá no capítulo 42, no verso 7, diz assim, ó, quando José viu seus irmãos, reconheceu-os e lhes perguntou, de onde vocês vêm? Eles responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. E lhes disse, vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Então, dentro desse diálogo aqui, o que eu consigo enxergar aqui, tá? Eu posso estar errada. Que existe muito mais coisas nas entrelinhas. Ele estava aqui lutando contra os seus sentimentos. Quais são os sentimentos? O sentimento que surgiu na época de rejeição, por que ele estava passando por aquilo, por que os irmãos estavam fazendo aquilo. Porque eu acredito que pelo tempo que ele passou no Egito, ele teve tempo e oportunidade de pensar e cuidar, com certeza, porque a Bíblia aqui está dizendo também que o Senhor era com ele. Obviamente ele entregava essas coisas para Deus, né? Falava dos seus sentimentos, das suas angústias e frustrações. Então é nisso que eu creio, é o que está deixando claro para mim aqui. Tá bom, meu bem.